Hello? Sim, dá para Yeah, escutar bem, sim, Sheila. Seu Então áudio tá. tá ótimo. I suppose that is it. Nothing else can be done. Yeah, But I think it's okay, sir. We can start, no problem. We can hear you. okay. Yeah, thanks for that. Okay, sir. Yeah, so this is good morning there. Good É bom morning. dia para vocês, né, gente? Yes. So let us start with the prayer. Então vamos começar com uma prece. Shri Guru Pyo Namaha. Salutations to my masters. Eu saúdo os meus mestres. So till the last class you have seen how the mind evolves along with the manifestation of this world, how the mind evolves. Today we will see how the world is and what is the relation. Yeah. Nas últimas aulas, vocês viram como a mente se desenvolve. E agora a gente vai entender como que o mundo funciona, como que o mundo existe e qual a relação do mundo com a mente. Okay. So today we will see the Panchamahabhuta and Guna combination, how that relates with the manas or the mind. Então a gente vai ver a relação entre Panchamahabhutas e Gunas e como isso se relaciona com a mente. And I hope that you are by now know what is Panchamahabhuta and what is a Guna. Eu espero que vocês já saibam o que é Panchamahabhuta e o que são Gunas. So Guna practically means the attributes of anything or the qualities of anything which makes it capable of doing a particular function. Gunas são as atribuições, as características de alguma coisa que permite que essa coisa tenha determinadas funções. For example, the heat in the fire helps it to burn things. Okay. Por exemplo, o calor do fogo ajuda ele a queimar coisas, certo? Yeah. So the heat or the temperature is the attribute of fire. Então, o calor é um atributo do fogo, é uma característica do fogo. So everything in this world we understand that is made up of all these 5 elemental principles which we call as Mahabhutas. E tudo que existe no mundo a gente entende que é constituído desses 5 elementos que a gente chama de Mahabhutas. So the evolution of these Mahabhutas itself is in relation with the manas or the mind. Então, esses elementos, eles estão relacionados com gunas e com a mente. So I will give an introduction of it by simplifying it by saying that the awareness perceives through the mind, and whatever that it perceives is the Panchamahabhutas. Eu vou dar uma introdução dizendo que essa consciência atravessa a mente e aquilo que atravessa a mente vai ser através por meio dos Panchamahabhutas. For example, if you have an awareness, each and every one of us have an individual awareness, so that awareness tries to know the things in this world. Por exemplo, cada um de nós tem a sua consciência. A nossa consciência tenta observar, perceber, sentir os elementos que existem no mundo. So, whatever we know about this world are in relation with our sense organs. Então, tudo aquilo que a gente entende do mundo
vem da relação com os órgãos dos sentidos. So it could be sound, it could be taste, it could be touch. So any of the five senses, you perceive it from this world as qualities. Som, sabor, toque. Os 5 elementos a gente entende, a gente sente, percebe o mundo e as qualidades do mundo. So for the awareness to know these qualities, there is something which is going in between, which is the mind. Para a nossa consciência perceber essas qualidades, essas características, a gente precisa de algo mediando isso. E quem faz essa mediação é a mente. So practically, whatever you know through these five senses, we call it as five elemental principles or Mahabhutas. Então, tudo que a gente percebe, né, com os nossos 5 sentidos, a gente chama dos 5 grandes elementos, ou Pancha Mahabhuta. So whatever in Ayurveda we understand this world, everything can be broken down into Mahabhutas. A forma que o Ayurveda compreende, tudo pode ser destrinchado em Mahabhutas. So the word in India for this world is Prapancha. Prapancha means that which exists through the special combination of these five. O termo, né, na Índia para isso é Prapancha. Prapancha significa tudo aquilo que pode ser determinado a partir desses 5. Pancha means five and Pra means Prakristena. In some special way, it is combining together to form this world. Pancha significa 5. E esse entendimento, né, do universo, de tudo que existe, se combina com esses 5 elementos. So all other terminologies which we discuss in Ayurveda, like Tridosha, Saptadhatu, Rasa, Dravya, etc., all can be either broken down into Panchamahabhuta or its attributes, quality or function. Então, todas as outras teorias fundamentais do Ayurveda, como Tridosha, Saptadhatu, Rasa, Dravya, Guna, vão ser entendidas a partir dos Panchamahabhutas. So, this same principle is what you use in Ayurveda to understand the world, understand how each and every person interacts with the world physically, mentally, and how they could be, if there is any abnormality, how these things could be treated. Então, por meio desses elementos, a gente entende o mundo, os indivíduos nesse mundo e qualquer distúrbio, qualquer desequilíbrio que haja em algum indivíduo e a forma com que a gente pode tratá-lo. So now we know that there are 5 elemental principles and their names are Prithvi, Ap, Agni, Vayu and Akasha. Então, a gente sabe que existem 5 elementos e os seus nomes são Prithvi, Ap, Agni, Vayu e Akasha. So practically whatever you perceive in this world comes within this, the purview of these 5. Então, na prática, tudo que a gente entende, compreende, percebe no mundo existe a partir de uma combinação desses 5 elementos. So let us see what is the definition of it. Então, vamos ver a definição? So Panchamahabhuta means water which can be perceived through the sense organs. Panchamahabhuta significa aquilo que pode ser percebido, sentido pelos órgãos do sentido. So now coming to the next slide. Próximo slide. Next slide, after the definition.
E o próximo, depois da definição. Yeah. So here let us see what each and every Mahabhuta personifies or denotes. Okay. Então, vamos ver aqui a função de cada um desses Mahabhutas. So Prithvi Mahabhuta means it symbolizes stability, permanence, rigidity, hardness, heaviness, all those things. O Mahabhuta Prithvi está relacionado à estabilidade, à força, ao peso, ao crescimento e coisas nesse sentido. So the second Mahabhuta, which is the Jala, is the liquid state where it binds, it is a binding force in the body. O segundo Mahabhuta, Jala, é o estado líquido. Então, é aquilo que conecta as coisas no corpo. É a força que So conecta. it also acts as a media for transportation of the bodily fluids. E ele também acaba servindo como meio de transporte para os elementos do corpo. Acho que ele travou, Lucas. Eu estava na dúvida se era eu que estava travando aqui ou se era ele. Não é ele. Eu deixo aqui os rostinhos das pessoas junto. Tá todo mundo se mexendo, comendo, bebendo. É que como eu tô compartilhando o slide, para mim não aparece. Acho que ele caiu, né? Uhum. Yeah, we went through Jala. We went all the way until you said that it's a binding force. And a medium for transportation of body fluids. Yeah, medium for transportation. We did that. Yeah. Okay. Next is Agni Mahabhuta, which is the energy principle. O próximo é o Agni, Mahabhuta Agni, que é o princípio de energia. Because it is the energy, it transforms things in the body, like digestion, absorption, assimilation, all those things. E por ser a energia, ele transforma as coisas no corpo. Então, a digestão, a assimilação, tudo que está ligado à transformação dentro do corpo. Okay. Next, coming to Vayu Mahabhuta. Vayu is the one which is mobile in nature. O próximo é o Mahabhuta Vayu. Vayu é uma palavra de natureza de mobilidade. So, the specialty of Vayu is that it can move itself and can move others also. A especialidade do Vayu é se movimentar e movimentar outras coisas também. So, next one is the Akasha Mahabhuta. E o próximo é o Mahabhuta Akasha. So, Akasha means the space. Akasha significa o espaço. So, whatever else there is in this world, everything needs a space to sit. So, that space itself is Akasha. Qualquer coisa que existe no mundo precisa de um espaço para estar, para existir. E esse espaço é a Akasha. For example, two things cannot sit in the same place. For something to move into that place, there should be space first. Então, por exemplo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Para um corpo ocupar aquele espaço, precisa existir o espaço num primeiro momento. Now, coming to the next slide. Próximo slide. Okay. So, in Ayurveda, we understand, not only in Ayurveda, all the Indian sciences understand the evolution of these 5 elemental principles in a sequence. No Ayurveda e em outras ciências também, não só no Ayurveda, a gente entende a evolução desses elementos numa sequência específica. So, the order is
now we saw the elemental principles as Prithvi, Apa, Agni, Vayu, and Akash. But actually, the evolution is exactly in the opposite order. Então, normalmente a gente apresenta os elementos nessa ordem: Prithvi, Jala, ou Agni, Vayu e Akasha. Mas a evolução é no caminho contrário, na verdade. So, without space, nothing else can exist. So, first comes the space. Sem espaço, nada pode existir. Então, primeiro a gente tem o espaço. So, after there is space, then there is movement in the space. That movement denotes Vayu. E uma vez que existe o espaço, começa a existir movimento naquele espaço. E o movimento é o Vayu. So once there is motion, there is friction. And once there is friction, there is energy. Increase in temperature, which is denoted as Agni. E aí, no momento que começa a existir movimento, começa a existir fricção. E quando existe fricção, existe energia. E energia é o Agni. So once that increased temperature falls down, the whatever substance is there, it will start turning into liquid form, which is the Apa or Jala Tattva. E aí, a partir do momento que começa a existir energia, a temperatura começa a subir e aquilo que existe ali começa a derreter e se transformar em líquido. E o líquido é o Jala, ou Apa. Yeah, the liquid state. Then once that again loses energy, and then it solidifies into solid form, which is the Prithvi. Então, o estado líquido. E aí, uma vez que essa energia vai se perdendo, isso que está no estado líquido vai se solidificando e se tornando sólido. E o estado sólido é o Prithvi. So we understand that first, before the formation of each and every elemental principle, there is a subtle element which we call as Tanmatra. Então, antes desses elementos grossos, existiu o elemento sutil. What's the name again? The subtle form, which is Tanmatra. Tanmatra. Tanmatra, essa forma sutil. So if you say Akasha, then there is an Akasha Tanmatra. If it is Vayu, then it is Vayu Tanmatra. So the subtle forms then become gross and become physical in nature. Então, se a gente tem Akasha, a gente primeiro tem Tanmatra Akasha, que é a forma sutil de Akasha. Vayu, a gente tem primeiro Tanmatra Vayu. E aí, primeiro existe essa forma sutil, para depois existir essa forma grossa. So once it becomes heavier and grosser, Akasha Tanmatra, Vayu Tanmatra. Yeah. Again the Agni Tanmatra, Jala and Prithvi. So each and every minutest particle, when we say the Indriyas or the sense organs perceive them, it is in this finest form. Então, aí você vai ter Agni Tanmatra, Jala Tanmatra, Prithvi Tanmatra. E quando a gente fala que os órgãos dos sentidos percebem esses elementos, é nessa forma sutil. For example, you can see if a person is seeing a fire. Então, por exemplo, se alguém está vendo um fogo. There are photons which are absorbed into the retina, but at the same time, the fire is there still. Existe o fogo que é absorvido pela retina, essa imagem que é retida, mas o fogo em si continua ali. So the fire represents the gross form, and the photons which are absorbed means the Tanmatra form. Então, o grosso, né, o elemento grosseiro, o elemento grande do fogo está ali, continua ali. Mas essa forma sutil do fogo é absorvida pela retina e vem para a nossa mente, vem para a nossa visão. So once it becomes gross and physical in nature, we call it as Mahabhuta. E aí
essa natureza física de cada elemento, né, a gente chama de Mahabhuta. So coming to the next slide. Próximo slide. So you see, this is the order in which it evolves from the Atman. Actually, it is not exactly Atman. It is the Avyakta Mahat Ahankara. So from the mental principle of the three gunas, these Mahabhutas come into existence. Aqui é a sequência, né? Tudo começa em Atman, na verdade não é bem Atman, mas dessa existência das três gunas, todos os elementos vão se derivando. So coming to the next slide. Próximo slide. Yeah. So this is how from the subtle to the gross, each elemental principle evolves. Então é aqui que cada elemento vai evoluir dessa forma, desde os elementos sutis até os elementos mais grosseiros. From the mental principles of the trigunas, the sattva, rajas, and tamas, it combine in a special way to form the subtle elements. Esses elementos, elementos sutis, eles vão se combinar de uma determinada forma para a formação dos Mahabhutas. So till the level of the mind, there are only three gunas, which are the sattva, rajas, and tamas. I think you are all well versed with these words. No nível da mente, existem três gunas, né? Sattva, rajas e tamas. Acho que vocês já estão familiarizados com esses termos. So as soon as it comes from the level of the mind to the physical, these same gunas pervade in different combinations to form these tanmatras, these finer, subtle elemental forms. Falei errado anteriormente, gente, vou corrigir agora. Então, essas três gunas são combinadas de diferentes formas para formar esses elementos sutis, esses tanmatras. So once it becomes tanmatra, then they again combine in special ways to form gross panchamahabhutas. E aí, uma vez que esses tanmatras são formados, aí também existe uma combinação de uma forma especial para formar os Mahabhutas. So coming to the next slide. Próximo slide. So it is essential for a physician to understand how the Mahabhuta evolves, because whatever we are dealing with is in the physical form. Então, é essencial que uma pessoa médica consiga compreender como esses elementos se desenvolvem, como funciona esse processo, e como chegam até a forma física, porque a médica ou o médico vai estar lidando com esses elementos na forma física. But at the same time, there is always a mental or the psychological principle present in each and every physical form. Mas, ao mesmo tempo, sempre vai ter as questões mentais, os elementos mentais que precedem as questões físicas. That is how medicine works in psychiatric disorders. E é assim que a medicina funciona em distúrbios psiquiátricos. Same in the case of food substances which can aggravate or lessen certain psychiatric ailments. E é da mesma forma que as substâncias de alimentos podem afetar a mente e as questões psiquiátricas. Because each and every substance is made up of Mahabhutas, and Mahabhutas are in turn expressions of the Manasika gunas of the Sattva, Rajas and Tamas. Porque todas as substâncias são formadas por Mahabhutas, e os Mahabhutas estão conectados e vão afetar, porque são formados por Sattva, Rajas e Tamas. So let us see how the evolution of Mahabhuta takes place. Então vamos ver como funciona a evolução dos Mahabhutas.
So first there is the evolution of Mahabhuta, yeah, and then there is formation of the Panchabhautika Dravya. Dravya means each and every substance which we see in everyday life. Então, primeiro existe essa transformação de Mahabhuta e a formação de Panchabhautika Dravya, que é aquilo que a gente vê no dia a dia. So it could be anything. Whatever you perceive in this world are made up of Mahabhutas, but only the ratio in which they combine differs. Então, funciona para tudo. Tudo que você vê no mundo, tudo que existe no mundo é formado por Mahabhutas. A única diferença, o que difere uma substância de outra, é a quantidade de cada Mahabhuta, de cada elemento. So the pharmacodynamics and kinetics of a substance depends upon what is the composition of these Mahabhutas in that. Então, o estudo farmacológico vai levar em consideração a quantidade de cada Mahabhuta dentro de uma substância, essa configuração, essa porcentagem. So it is necessary to understand so that you understand how these substances will interact with each other and what is the cause and effect. Isso é importante porque a gente precisa entender como as substâncias vão se relacionar e qual a causa e efeito. Reaching up to the effect over the mind. E entendendo também qual é o efeito que causa na mente. So coming to the next slide. Próximo slide. So the conjunction and disjunction through which the Mahabhutas are forming means either they are combining together or they are giving attributes to each other. Então, as conjunções e distinções dos Mahabhutas, né? Como eles se formam. Então, como se formam essas proporções diferentes, né? Dependendo da proporção que existe ali e desses elementos, eles vão estar trabalhando juntos enfim, vão estar se conectando ou se expelindo. So here the mutual entry of the elements into successive elements means the successive elements also contain some part of the preceding elements. Aqui, então, essa entrada mútua dos elementos sucessivos significa que cada quanto mais para dentro a gente vai, né? Cada elemento contém um pouco do elemento anterior. For example, you take any element, means maybe Prithvi, Apa, Agni, or Vayu, it needs space to exist. So there is a part of Akasha in all the other elements. Então, você pega Prithvi, Vayu, Agni, todos eles vão precisar de um pouco de espaço para existir. Então, todos esses elementos contêm um pouco de Akasha. So when you say Agni, it doesn't mean it is only Agni. There is some part of Agni there, some part of Akasha there, some part of Vayu there. Então, quando a gente fala de Agni, não é só Agni. Vai ter um pouco de Agni, mas vai ter um pouco de Akasha, vai ter um pouco de Vayu. So also the other elements like Prithvi and Up can influence and conjoin with this matra, this particular molecule, and show particular changes in its character. E essa conjunção vai afetar essas moléculas e vai afetar as características dessas moléculas. So this infinite way of permutation and combination give rise to infinite type of compounds in this world with different types of qualities. E aí, então, existem formas infinitas desses elementos se combinarem, né, diferentes proporções, uma infinidade de proporções diferentes que a gente encontra nos elementos. E aí, por isso que a gente encontra elementos diferentes com qualidades diferentes. So here the example of covalent bond is given. So in a covalent bond, when two atoms come together and make a bond, the electrons in the outer is not
not one atom is losing and one is gaining. It is like both are sharing the same electron. E aí, quando existem ligações covalentes, não é que um elemento vai perder um átomo, um elétron, um elemento vai ganhar um elétron, mas eles compartilham os elétrons, né? So when the tanmatras combine in different forms, different ways, they also give attributes to each other. E dessa mesma forma, quando os tanmatras se conectam, se relacionam, eles compartilham os atributos. For example, if you see a stone which is put in fire or is sitting in sun for a long time, that also contains temperature. Então, por exemplo, quando você deixa uma pedra no fogo ou deixa ela sob o sol por muito tempo, essa pedra vai ganhar uma temperatura ali. A gas light also has fire or temperature. Também vai ter um pouco de fogo ou de temperatura alta ali. But because of the difference in combination, it behaves differently. Mas por conta da diferente proporção dessa combinação dos elementos, existe uma característica diferente ali. So coming to the next slide. Próximo slide. So here the mutual favoring is happening, like an ionic bonding. Aqui está acontecendo, então, um favorecimento mútuo, como eu disse. So if the elementals which are combining together have similar type of qualities, Se os elementos que estão sendo combinados têm características similares, for example, Prithvi or the earth, along with the up of the jala or water, if it combines, both are heavy in nature, increasing that heaviness. então, por exemplo, a combinação de Prithvi com Apa ou com Jala, né? Esses dois elementos são de natureza pesada, densa, e aí eles vão formar ali um elemento único, denso. But at the same time, the liquidity of the water breaks down the solidity of the Prithvi and makes it into a semi-solid form or in a slimy nature. Mas, ao mesmo tempo, a característica líquida da água vai quebrar essa solidez da Terra. Então, esse produto final vai ser semi-líquido, né, digamos assim. Vai ser mais But gelatinoso. But if the elementals which are combining together are opposing in nature, like water, Jala along with the Agni which is hot in nature, Jala which is cold in nature, if it combines, it will start trying to oppose each other. Mas, por exemplo, se há uma combinação de elementos opostos, como Jala e Agni, então Jala tem uma natureza fria e Agni tem uma natureza quente. E aí, se eles estão conectados, eles vão brigar, né, com essas características opostas. So the Jala will gain the quality of hotness, whereas the fire will lose its hotness. E aí a água vai ganhar um pouco da temperatura do fogo e o fogo vai perder um pouco dessa temperatura. So according to the ratio and the circumstances in which it comes together, there it will reach an equilibrium and form a particular type of substance. Então, de acordo com a proporção e a natureza desses elementos, eles vão se equilibrar de uma forma, né, e encontrar ali a sua natureza comum. Think about a chili or different types of chilies. Pensem nas pimentas, de diferentes tipos de pimentas. There is wetness along with heat. There is what along with heat? Wetness, the liquidity. Wetness. Yeah, Okay. wetness. Existe uma umidade junto com o calor. Okay, now coming to the next slide. Próximo slide.
So mutual conjunction. Here, the gross form of elementals come together and form physical substances. Então aqui, conjunção mútua. Aqui os elementos densos vão se conectar e formar uma substância. So here the elementals will retain its individuality, but at the same time combine together to form physical entities. Então aqui os elementos trazem as suas individualidades, mas eles se juntam para formar uma entidade física. Okay, so the Vayu, Akasha, both combine together to form lighter things. Both are light in nature, it becomes lighter. But at the same time, if Vayu combine together with the fire, what happens? It will increase the potency of the fire. Então, aqui se a gente junta, por exemplo, o Vayu e a Akasha, os dois têm natureza leve e vão formar uma substância com essa natureza e vão compartilhar dessa leveza. Mas se a gente junta Vayu e Agni, eles têm naturezas opostas e o Vayu vai aumentar o Agni. So the individuality of the motion of the Vayu is retained, but at the same time, the potency of the fire, Agni, is increased. Então, por um lado, o fogo vai diminuir essa movimentação do Vayu, mas por outro lado, o Vayu vai aumentar a potência do fogo. To the next slide. Próximo slide. Coming to the next slide. Can you hear me? Yes, yes, we hear you. Can you hear us, Dr. Harish? Caiu a conexão dele? Acho que caiu de novo. Acho que caiu, pessoal. Só um minutinho que ele já deve estar voltando. Hello. Yes, sir. Sheila, am I audible? Yes, sir. My network went. Okay. Yeah, now we hear you. Yeah. So these 5 elemental principles combine in different ways to form each and every substance in this world. Então, esses 5 elementos, esses 5 princípios são combinados em diferentes formas, em diferentes proporções e formam tudo que existe no mundo. So if you see this Sharira or this the physical body, it is a combination of all these 5 elementals in different proportions at different places. Se você observar a Sharira, o nosso corpo, a gente encontra esses elementos combinados em diferentes proporções em diferentes lugares. So according to the nature of the person, according to the nature of the physicality, the mind also changes.
Então, de acordo com a natureza da pessoa, com a natureza do corpo físico, essas combinações também mudam. So the special way in which this 5 elementals combine together to form the tridoshas, Vata, Pitta, and Kapha, and the ratio in which it is in each and every person, it also reflects over the mind because of the Trigunatmakata, the Sattva, Raja, Tama relation with the Panchamahabhuta. E isso vai afetar a natureza da mente. Então, de acordo com a combinação desses elementos, de acordo com a proporção dos 3 doshas, dos 7 tecidos, isso tudo vai afetar essa combinação que existe na mente, essa característica da mente, a proporção dos elementos da mente, e isso vai criar o indivíduo. So, not only that, each and every substance is Panchamahabhuta. So, whatever we consume are also Panchamahabhuta. E aí não só isso, mas como toda substância é Panchamahabhuta, aquilo que a gente consome também é Panchamahabhuta. So, whether it is a food substance which we eat, or something which we see, or something which we hear, each and everything will influence us in some way or the other. Então, aquilo que a gente consome em forma de alimentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, tudo isso é Panchamahabhuta que a gente está ingerindo, se conectando. So, coming to the next slide. Próximo slide. So, Ayurveda understands that these sense organs, because we have 5 sense organs, we only perceive 5 elemental principles, which we call as Mahabhutas. Porque a gente tem os 5 sentidos, né? São 5. A gente observa e se relaciona com 5 elementos, os Panchamahabhutas. So, as and when it combines together to form, it also influences the mind. You perceive something, you see something which is pleasant to look at, it also influences your mind. Your mind becomes pleased. E assim eles vão afetar a mente. Então, a gente observa alguma coisa, vamos supor, você vê algo que te agrada, que te traz uma sensação confortável, isso vai afetar a sua mente. Or you think, if you are making a person eat something which he doesn't like, continuously you are forcing the person, what happens? His mind becomes disturbed, not only his physical being, and it will eventually show signs and symptoms in the body also. E aí você, por exemplo, força uma pessoa a comer algo que essa pessoa não gosta. Isso vai gerar algumas coisas na mente que vai depois também afetar o corpo físico. So, how these elementals are combined together in the body also decide the faculties of mind like intelligence, wisdom, etc. E esses elementos no corpo também vão afetar a mente com relação à inteligência, sabedoria, etc. There is a classification of drugs or dravyas in Ayurveda, which is called as Medhya Rasayanas, which has higher action over the mental faculties. Existe um estudo, né, uma linha de estudo dentro de uma área dentro do Ayurveda que vai estudar esses fatores mentais que são esses fatores mentais que são afetados, né, que são atribuídos a essa relação. It is again the understanding of this Manasika Guna, the Sattva, Raja, Tamas, and their relation with the Panchamahabhuta, which is used here. E aí, de novo, é essa relação entre essas características de Sattva, Rajas e Tamas e a relação com os Panchamahabhutas que a gente está vendo aqui. Okay, coming to the next slide. Próximo slide. So, see here, the relation between the Mahabhuta and the Triguna are given. So, Prithvi is Tamo Guna Pradana, Tamasika.
Então, aqui a gente tem a relação entre os Mahabhutas e os Trigunas. Então, Prithvi é uma grande proporção de Tamas. So tamas means which is heavy, inert, which is higher in inertia, which is negative in nature, which opposes initiation of any activity, all these things. Tamas significa pesado, com muita inércia, oposto a qualquer início, princípio de movimento, com natureza negativa. So in the Jala, there is a combination of Sattva and Tamas. Jala, a gente tem uma combinação de Sattva e Tamas. So along with that negativity, there is some part of positive initiative, the pleasantness of the Sattva coming together in the Jala. Então, junto com as características de Tamas, existe uma positividade, existe uma leveza, existem as características de Sattva também formando Jala. Now, when it comes to Agni, the combination is Sattva along with the Rajas. Rajas means the activity or the initiative force. E aí, quando a gente fala de Agni, Sattva e Rajas. Rajas é a energia de ação, de atividade, de força. You can think of it as something like positive aggression. You need some part of aggression to initiate anything. E aí a gente vai ter uma agressividade positiva. A gente precisa a gente encontra aqui, né, um pouco de agressividade, precisa dela para dar início, para ignição de algo. If there is too much lack of aggression, you will become more tamasika and become inert. Se existe muita falta de atividade, a pessoa vai ficar na inércia, vai ficar mais tamásica. And coming to the next one, that is Vayu, which is Rajasika in nature. Que é o Vayu, que tem uma natureza rajásica. So Rajas is totally aggressive in nature and too much of activity, it denotes movement, mobility, all those things. Rajas é uma natureza muito agressiva, de total movimento, de ação. And Akasha means Shuddha Sattva means which is just positivity. Akasha é apenas Sattva, que é só positividade. So now if you see this, each and every person needs some part of all of these things. Se você observar isso agora, você vai ver que todas as pessoas precisam de um pouco de tudo isso. Even if you are pleasant in nature, you need some form of initiation to do things. Otherwise, Mesmo you que will você simply tenha, sit. mesmo que você tenha uma natureza agradável, você precisa de uma energia para iniciar ações, para começar coisas. Porque senão você vai ficar só parado ali. So once there is some part of aggression, there should also be a control over that aggression, so that it is in a controlled form. You are doing some activity in a controlled form. Então, mas a partir do momento que existe alguma agressividade, você precisa de um controle para essa agressividade. Porque assim você tem ação dentro de uma medida controlada. So not only that, you should also know where to stop. You have started doing something, but you should also know where to stop. E aí não só isso, né? Você precisa saber parar. Você dá início a alguma coisa, mas você precisa saber quando parar. So the ideal thing is that you have a proper combination of all these things. Então, o ideal é que você tenha uma combinação disso tudo. Okay, now coming to the next slide. Próximo slide. So now you can see the same Panchamahabhuta in the form of taste in each and every substance in this world. Então, aqui a gente consegue ver os mesmos Panchamahabhuta na forma dos sabores que existem no mundo. So as and how
these Mahabhutas combine together with each other, like Prithvi and Agni, you start to perceive them as particular taste. E aí eu falei, né, de como eles se combinam, então Prithvi e Ap, Prithvi e Agni, e a partir dessa combinação você começa a sentir um sabor específico. So Prithvi and Up combines together to form Madhura or sweetness. Então Prithvi e Ap se juntam para formar e formam, né, Madhura ou o sabor adocicado. Prithvi and Agni combine together to form Amla or sour taste. Prithvi e Agni se juntam para formar o sabor azedo. The Up and Agni combine together to form Lavana or salty taste. Ap e Agni se juntam para formar Lavana, que é o sabor salgado. So Vayu and Agni together combine to form Katu or pungent taste, the spicy taste. O Vayu e Agni se juntam para formar Katu, que é o sabor picante. Vayu and Akasha combine together to form Tikta. Tikta, which is bitterness, bitter taste. Bitter. Vayu e Akasha se juntam para formar Tikta, que é o sabor amargo. Then Vayu and Prithvi combine together to form Kashaya or astringent taste. E Vayu e Prithvi se juntam para formar Kashaya, que é o sabor adstringente. So this is how you understand what is the composition of each and every food substances, dravya, which combination of Mahabhuta there. So once you understand the Mahabhuta, you understand which combination of gunas form that particular Mahabhuta. Então é assim que a gente vai entender as características de cada dravya. A gente entendendo ali a combinação de Mahabhutas, a gente vai conseguir entender as gunas de cada substância. So excessive consumption of particular taste can influence the mind indirectly. Now you see. Então, um consumo excessivo de um determinado sabor vai afetar a mente de uma maneira específica. But this also depends upon the prakriti of the nature, innate nature of that person. Mas isso também depende do prakriti, da natureza de cada pessoa. So, different prakriti persons interact with these particular taste substances differently. As pessoas de diferentes naturezas interagem com esses sabores de forma diferente. So, certain persons have higher tolerance of certain taste. Determinadas pessoas têm uma tolerância maior a determinados sabores. Or some people have better liking towards certain particular taste. Ou algumas pessoas têm preferência por algum sabor específico. That is because of their prakriti. E isso é por conta de cada prakriti. Usually the body tries to compensate for whatever it is lacking. So the opposite quality liking will be there in people. Normalmente o corpo tenta compensar aquilo que está faltando. Então vai ter uma tendência a buscar ou gostar daquilo que é escasso na sua natureza. So if my body is predominantly Prithvi and Up, which are heavy in nature, I have a liking towards lighter things. Vayu, Akasha, Agni, the Katu, Tikta, Rasa, the corresponding taste. Então, se eu tenho uma natureza pesada, a minha preferência vai ser por sabores mais leves, de natureza mais leve. Então, eu vou ter uma preferência por Katu, Tikta, Kashaya. And a lesser tolerance towards substances which are similar to, because already it is more in the body and it is going to increase if you consume the similar type of rasa. E eu vou ter menos gosto, preferência por aquilo que é mais pesado, que é mais parecido comigo, porque já tem muito no meu corpo. Então, eu vou buscar aquilo que é diferente, aquilo que está faltando. So, now coming to the next slide. Próximo slide. So, we generally, you can classify the
food substances according to sattva, rajas, and tamas, usually predominantly, not standalone. Então, normalmente a gente consegue caracterizar os alimentos com a predominância de sattva, rajas ou tamas. Because you rarely see standalone substances like fire only. There will always be a combination of Panchamahabhuta, and according to that combination, the predominance of sattva, rajas, and tamas is seen. Porque raramente a gente vai ver um elemento puro, só fogo. Normalmente é uma combinação dos Mahabhutas. Então a gente vai ter ali a predominância de alguma qualidade. So that is why when you start practicing yoga and all, the first thing which a good teacher will insist will be a control over the diet. E é por isso que sempre que a gente começa a praticar yoga, meditação, a pessoa que estiver te guiando vai insistir em uma dieta equilibrada. Because whatever you consume nourishes your body, but the finest part of that food influences the mind or nourishes the mind. Porque aquilo que a gente consome no corpo, mas existe um tanto daquilo que vai afetar de maneira importante também a nossa mente. So you can decide which type of influence you want your mind to have. Então você pode decidir que tipo de influência você quer à sua mente. So you cannot control what is happening around you, but you can control what your response to that is. Você não consegue controlar o que está acontecendo à sua volta, mas você consegue sim controlar a sua resposta àquilo. And that your response depends on the state of your mind, right? E essa resposta depende do estado da sua mente, certo? And that is influenced by the ahara and vihara, whichever the food substances you consume, whichever songs you hear, whichever movies you watch, everything influences you. Isso vai depender, vai ser influenciado, né, pelo ahara, por aquilo que você consome de alimentos, pelos filmes que você assiste, por tudo que você faz na vida, né? Você tem contato, vai influenciar a sua mente, o seu corpo. So if you are not practicing a balance in your diet and other activities, but you are practicing yoga, it is like you're trying to cool down a vessel of water which is put over a stove, and you are trying to blow air over it to cool it down. Então, quando você está praticando meditação ou yoga, é uma forma de você tentar baixar um pouco essa energia. Você não está jogando água para deixar tudo frio de uma vez, mas você está jogando um pouquinho de ar para dar uma resfriada no sistema. So understanding, coming to the next slide. Próximo slide. So understanding of the Mahabhuta and how the Dravya formed and how you select each and every substance in your food in consuming the senses, the vishayas of the sense organs, the subjects of the sense organs. Então, entendendo os Mahabhutas, a conexão deles com a mente, escolhendo aquilo que os seus órgãos dos sentidos com que eles vão entrar em contato. So if you have a better understanding of this, you can use each and everything. For example, a song, a particular type of drink, a particular type of atmospheric condition, or just massaging. Each and everything you understand how that influences the mind. E aí, compreendendo isso, você vai poder utilizar uma música, uma massagem, você vai poder fazer escolhas entendendo que tudo isso vai influenciar a sua mente. So then you can utilize each and every one of these to correct or to support people. Okay, so that they can have a better quality of life. E aí você pode usar tudo isso para direcionar, para guiar, para apoiar as pessoas
para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. So we will see the deeper aspects of these in the coming classes. E a gente vai ver o desenvolvimento, né, disso tudo nas próximas aulas. Okay. Thank you. Muito obrigada. Thank you very much, sir. Thank you very much. Was very incredible this class. Can we go for some questions? Yeah, sure. Sure. Bom, Então, pessoal, então obrigado, a aula gente... foi ótima. Vou abrir para perguntas. Então a gente vai para algumas perguntas, responder algumas dúvidas. Então quem tiver dúvidas pode colocar aqui no chat. Se alguém preferir falar de forma oral, também pode falar, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui da Karuna. Gostaria de saber a relação de Pitta com a mente. Então essa é I a would like primeira pergunta. So the first question, I would like to know the relationship between Pitta and mind. Pitta and mind. Okay. Mhm. So you see, what is the combination of Pitta, Mahabhuta? Vejam, qual é a combinação do Mahabhuta Pitta? The dosha Pitta is formed of Agni and Jala. O dosha Pitta é formado por Agni e Jala. So Jala is Sattvika Tamasika, whereas Agni is Sattvika Rajasiga. Sattva along with Rajas. Então, Jala é Rajas e Tamas e Agni é... Não, I said it wrong. Say it again. Agni is Sattva along with Rajas. Agni é Sattva e Rajas e Jala is Jala é Sattva and Tamas. Sattva e Tamas. Okay, now Pitta doesn't mean always it will be in same this combination. In each and every person it will be slightly, there will be slight variation. Mas Pitta não significa que vai ser sempre a mesma proporção desses elementos. Pode ter uma pequena variação de uma pessoa para outra. So you have to see how good the Pitta is in the person. Então, vocês precisam ver qual é a qualidade do Pitta na pessoa, né? How that Pitta is influenced by the Vata Como que aquele Pitta está sendo influenciado pelo Vata or Kapha. ou Kapha. So each and every influence will modify the Pitta slightly. E aí, cada influência vai modificar um pouquinho o Pitta. So in a normal state, the Pitta should be Sattva Pradhana Rajasiga. Então, no estado normal, o Pitta deveria ser, say it again, Predominantly Sattva and Rajas. O Pitta deveria ser Sattva Pradhana Rajasika. Então, deveria ser de predominância de Sattva com Rajas. And little bit of Tamas because of the heaviness of the water. E só um pouquinho de Tamas por conta da leveza da água. See, it's a weird combination. The fire is in the liquid. It is like acid. See, the Por liquid conta do contains peso the... da água. Yeah. Por conta do peso da água. Okay, say it again. It's a weird combination because the fire is in the liquid. The principle É of the fire is in liquid state. É uma combinação estranha, diferente, porque o princípio do fogo está no estado líquido. So the influence over the mind will be like that. If Pitta is good, Pitta is in a normal state, it will be, the person will be Sattva Pradhana. But as the influence of Kapha increases, the Pitta start become heavy and the person will become Tamasika Sattvika. Então, se o Pitta está bom, a pessoa vai ser Sattva Pradhana. Então, vai ser positivo para a pessoa. Agora, se o Kapha começa a influenciar, traz um peso para isso, a pessoa fica mais tamásica.
But if the pitta is influenced by vata, it makes the person more aggressive because it becomes rajasiga sattva. Mas se o Pitta está influenciado por Vata, deixa a pessoa mais agressiva, porque a pessoa fica mais rajásica. So when you start to assess the mind, you start to not only just see the dosha, you also try to understand, because the state of mind doesn't stay same. You have to continuously assessment how the person was, how he is presenting now, and what is the progression, how it could progress tomorrow. Então, quando a gente avalia uma pessoa, a gente vai observar além de só os doshas que estão presentes. A gente vai observar as características individuais, como a pessoa era, como a pessoa está nesse momento. E aí a gente vai conseguir entender as pessoas, né, enquanto indivíduos. Okay. Então a gente vai para a próxima pergunta da Leila. A Leila está perguntando aqui como equilibrar uma mente agitada e um corpo tamásico. Nós temos a pergunta da Elizabeth: quando fazemos um diagnóstico, precisamos sempre fazer esse estudo em manas. Elizabeth, você pode, enquanto o Dr. Harish responde a pergunta da Leila, só explica um pouquinho melhor a sua pergunta. Mas a gente vai para essa pergunta da Leila agora. Como equilibrar uma mente agitada e um corpo tamásico? So now the question is how to balance an agitated mind and a tamasic body. Very rarely seen. Isso é difícil de se ver. See, there could be, you see, it could be possible because in avarna condition, in certain condition where the physical doshas or the physical murta dravyas like dhadus can block the pathway of the vata and making it more aggressive. Então, é muito raro de se ver isso, mas é possível em algumas situações específicas em que o movimento do vata é bloqueado, e aí deixa esse corpo mais lento. So first you remove that heaviness, you remove that blockage in the pathway, even if you have to raise a little bit of rajas, you bring the person to rajasiga avastha, then bring that person to sattva. Então, primeiro você tem que remover o que está bloqueando esses canais, remover esse peso do corpo da pessoa. E isso vai... você leva a pessoa primeiro para um estado mais rajásico, para depois trazer ela para sattva. So there is something called Vegas in Ayurveda, which is the physical urges and the mental urges. Então, existe algo chamado Vegas no Ayurveda. São as urgências do corpo, né? Existem as urgências físicas e as urgências mentais. So the physical urges like sneezing, like thirst, hunger, these are not to be controlled. Então, as urgências físicas, então a urgência de espirrar, de tossir, de bocejar, essas urgências não devem ser controladas. A fome, a sede. Yeah, whereas the mental urges of anger, jealousy, all these things you need to control them. You're not Mas as urgências... let it run away. Yeah. Mas as urgências mentais, como a agressividade, o ciúme, essas precisam ser controladas. Essa você não pode deixar solta. So too much attachment toward objects, all these things you need to control. So mentally you practice yogic practices to control the mental faculties. Physically you control whatever the physical attributes through Ayurvedic principles. But always keep in mind, don't go antagonistic to mental things. Então, isso você precisa controlar. Então, você vai tentando se equilibrar e trazendo, buscando as coisas que vão te ajudar a equilibrar para você controlar essas urgências. As urgências corpóreas não,
você precisa deixar elas livres, mas as urgências mentais precisam ser controladas. So usually the mind will influence the body more. So the state of mind is more important. You have to keep the state of mind in always in your mind while you do the treatment physically also. Normalmente, a mente vai influenciar o corpo. Então, controlar a mente é mais importante. Mas a gente faz isso tratando o corpo também. That is why educating the patient and counseling is a major part of any Ayurvedic treatment. Por isso que educar a pessoa que você está tratando, a paciente, é uma parte fundamental desse tratamento. A pessoa precisa ter consciência do que está acontecendo com ela. Hope that is a little bit clear. Acho que eu espero ter respondido um pouco. Ficou claro essa questão? Caso não tenha ficado claro alguma resposta, vocês podem ir colocando aqui no chat, tá, pessoal? Vocês também podem se manifestar, levantar a mão e a gente esclarece. Então, a gente vai para a pergunta da Elizabeth. Para um tratamento, não podemos separar mente e corpo. E como tratar essas polarizações, já que temos um pouco de tudo? So another question is, eu vou juntar as duas, tá? Vou explicar as duas perguntas ali. Isso. So the question is, when we make a physical diagnosis, we always need to study manas, because for a treatment, we cannot treat mind and body separately, right? So Yeah. how do we treat polarizations? If we always have a little bit of everything in us, how do you treat the polarizations? Means I'm not exactly clear with that question. Pessoal, Elizabeth, por gentileza, você pode explicar um pouquinho melhor a sua pergunta, porque para mim também não ficou muito claro. Qual polarização você está falando? Especificamente, poderia dar um exemplo ou explicar um pouquinho melhor a sua pergunta? Quiser, se puder abrir o áudio, Elizabeth. Você pode falar direto com ele, eu vou te traduzindo. She said, just one moment. Just hold on, just one second. Yeah, yeah. Still explain more. Não, o que eu entendi é o seguinte: a gente quando faz um diagnóstico para uma pessoa, né, a gente trabalha muito em cima, né, do Pitta, do Vata, Pitta e Kapha, né? E quando a gente trata a mente, a gente já engloba outras questões. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, eu queria saber como é que a gente trata, já que a gente tem tudo, né? Como ele falou, a gente tem um pouco de tudo. A gente tem um pouco de... todo mundo tem Satya, todo mundo tem Pitta, acaba que todo mundo tem um pouco de tudo para haver um equilíbrio. Pelo menos foi isso mais ou menos que eu entendia. Né? Então, como é que a gente trata? Qual o elemento maior, mais forte que a gente trata? A gente percebe isso numa pessoa quando ela tem vamos ver, ela tem mais um Pitta, mas aí a gente, na mente, se ela tiver um Satya, como é que a gente trabalha isso? Entendeu? Como é que a gente dá esse diagnóstico? Eu não entendi muito a conexão, assim, eu vou dizer do físico, da mente, mas de repente não é nem isso, mas eu não entendi muito bem como a gente faz isso. Não sei se eu não estou conseguindo explicar, estou tentando escrever aqui para ver se eu consigo me fazer entendida, mas eu não estou conseguindo entender essas conexões, entendeu? Que a gente faz corpo e mente, entendeu? Para um tratamento, tá? Você vai tratar, vamos dizer, a mente de uma pessoa, você vai também ter que trabalhar os doces dessa pessoa. Seria isso? Entendeu? Ou você trabalha os doces separadamente? Não, tá tudo conectado, né? Se a gente for observar, os doshas, eles têm relação com os mahabhutas, e essa é a importância dessa aula. Da mesma forma, as gunas também têm relações com os mahabhutas, né? Porque tudo vem dos panchamahabhutas, e essa é a importância dessa aula também. Então, você, quando for fazer um diagnóstico, você vai observar tudo isso.
né, tem essa complexidade. Você vai precisar observar esses Panchamahabhutas. Você tem uma pessoa que é Pitta, predominância Pitta. Mas essa pessoa que tem predominância Pitta, ela pode ter mais água ou mais fogo de predominância, porque Pitta é composto por 2 elementos, água e fogo. Então, tudo isso você vai precisar observar. E você vai observar a mente, você vai observar o corpo, quais os elementos que estão predominantes naquele corpo. Então, você vai fazer todas essas correlações, né? Independente das... Tá, pode continuar, desculpa. Independente... Não, pode falar. Não, eu digo assim, independente do que for mais predominante, assim, você vai ter que estudar tudo e ver a predominância. Você vai ter que observar o que está mais predominante. Qual a guna que está mais predominante na mente, se aquela pessoa se ela tem uma predominância mais de sattva, rajas ou tamas, qual o dosha que está predominante naquele corpo, se é vata, pitta ou kapha, e daí você vai colocar numa balança e vai fazer as correlações desses elementos, né, que estão predominantes. Mas você precisa observar tudo de uma forma holística. Mas eu estou falando tudo isso só para esclarecer um pouquinho essa questão, mas a gente também vamos escutar o Dr. Harish sobre isso. Mas eu vou reformular a pergunta. Como a gente pode fazer um diagnóstico e como a gente pode lidar com essas correlações e talvez com essas diferenças que vão apresentar através das gunas e dos doshas? Seria mais ou menos isso a pergunta? Seria. Pode ser assim mesmo. Tá. Então, como a gente faz o diagnóstico e lidando com as diferenças entre... Repete essa parte final que você falou? Entre as gunas e os doshas, né? Ou esse aspecto mental e esse aspecto do corpo físico. Okay. So she shared her questions. Lucas shared a little bit, explained a little bit, and remade the question. So the question now is, when we need to make a diagnosis, how do we deal with all the doshas and all the gunas? So how do we deal with this dynamic body and mind and all the characteristics of each dosha and each guna? How do you put it all together to make a diagnosis? We go in a very systematic way so that we don't miss anything. A gente vai de maneira bem sistemática para não perder nada, para não deixar escapar nada. In modern day, we say it as case sheet. What? Case sheet. Case sheets. Case sheet. Oh, I'm so sorry for the question. No, that's relevant. The case sheets. Thank you, Dr. Satish. A gente tem na ciência moderna, a gente tem os formulários, né, de cada caso. A gente tem as folhas que a gente vai preenchendo cada caso. So traditionally we have this pariksha. Na anamnese, né, no caso, assim seria. Que é onde a gente vai escrevendo a anamnese, isso. So the pariksha vidhi where we have I'm sorry for the question. Pariksha, so that Espera só um pouquinho, Elizabeth, ele está te respondendo. Sorry, sir. Just one second, everyone. Elizabeth, ele está te respondendo, tá tudo bem, espera só um pouquinho, tá bom? Ele vai te responder. Go on, sir. No, so when we diagnose a person, you start ticking off things, like from starting with the normal state, whatever changes have happened, how you take the history, what are the signs and symptoms you are seeing, and how that signs and symptoms developed over the course of the time, and along the course of the time, what are the nidana or the causative factors. Então, let me see if I remember it all. Então, durante o processo diagnóstico, segue um caminho. Então, a gente vai escutando a pessoa, a gente vai ticando todas as características que a pessoa vai trazendo, a gente vai entendendo como era essa pessoa antes do problema, quais os problemas que essa pessoa está trazendo. A gente busca a relação causa e efeito. Então, o que está causando esses problemas que estão acontecendo nesse momento?
So from the demographic data, from the family history, previous treatmental history, so you take each and every type of history in a detailed way, you understand what was the normal state of the person first. Então a gente pega um histórico detalhado, qual é a demografia que essa pessoa está inserida, qual é o histórico familiar, qual é o histórico de tratamentos dessa pessoa. Então primeiro a gente coleta todo esse histórico. Because whenever a person approaches us, it will be with some type of discomfort or disease. So what you're seeing is not the prakriti, normalcy. Porque sempre que a pessoa busca a gente, ela vem com algum desconforto, com algum problema. A gente nunca vai ver a pessoa no seu estado normal, de equilíbrio. So you need a lot of communication skills, observational skills, and analytical skills to understand what was, then what are the changes that has happened over the time period, and what are the causes for those. Então você precisa de muita habilidade de observação, de comunicação, de percepção para entender como era essa pessoa antes dessa alteração e como essa pessoa está agora, o que está sendo afetado nesse momento. So I usually use a very simple method where Dushyam, Desham, Balam, Kalam, Analam, Prakritim, Vayaha, Sattvam, Satmyam, Tadahara. So once you understand all these in detail, you won't miss any of these points. Esse é o processo. Isso que ele citou são os itens que ele vai checando, que ele vai observando. Essa é a anamnese dele. E aí né, a partir do momento que eu observo cada uma dessas coisas, que eu analiso cada uma dessas coisas, eu consigo ter uma noção do quadro geral. So each and every time I see a patient, I keep on chanting this in my mind. So I keep on ticking each and every heading, and each one of these points, dusha, can be expanded into dosha, dhatu, mala, etc. So you analyze the state of the dosha, then the dhatu, then the mala. So you, within the one point, you understood this much. Então, toda vez que eu estou fazendo uma consulta com uma pessoa, eu estou entoando isso na minha cabeça, eu fico entoando todos esses pontos na minha cabeça. E esses pontos vão se abrindo. Então, dusha está falando de dosha, de datus e de mala. Então, eu vou buscando informação sobre cada um desses pontos. So then comes to the desha, means where the person is born, where the person is brought up, where the person got the disease, which type of land it is. So whether the land is vata increasing, whether it is pitta increasing, kaphaja, so you understand accordingly. Então, depois, o segundo ponto é deixa. Deixa se refere ao local. Então, onde essa pessoa nasceu, onde essa pessoa cresceu, onde ela vive hoje, onde essa pessoa desenvolveu esse problema. Então, tudo isso vai influenciando no problema que ela tem hoje. Então, se é uma pessoa que já tem uma influência muito grande de vata e desenvolve um problema ligado à vata, isso vai ter uma dimensão diferente de se a pessoa não cresceu num ambiente tão vata, por exemplo. So then you go to the bala, or the strength of either it could be the strength of the person, also the strength of the disease. So aí depois o próximo ponto é bala. It is a relative thing, yeah. Que é a força, tanto a força da pessoa quanto a força da doença. Então a gente vê essa relação. So then you go to the desham, balam, kalam, analam. Kala, the time period, which season this is, which kala of the lifespan the person is in, whether he is a young person, whether he is a old age person, whether he is in a middle lifespan, how the strength related to that, which type of disease is more predominant in that particular time. All these things you understand. O próximo ponto é kala. Kala é o tempo. Então, em que momento da vida essa pessoa está? É uma pessoa jovem, é uma pessoa de mais idade? E aí, quais as características desse tempo, desse momento de vida? O que é mais predominante nesse momento? E aí, quais são as características da doença que ela está trazendo? Como que isso fortalece ou enfraquece? Né? Como é que essa relação funciona? Yeah, at the same time, you understand the Kriya Kala. Sanjaya, Prakopa, Prasara, Sthana, Samshraya, Vyakti, Bheda, the Kala of the disease.
E aí, ao mesmo tempo, você entende Triya Kala, que é o Kala, o tempo da doença. And then comes to the Agni, how the Agni is working in the body, whether it is in the Samavastha, whether it is Vishamavastha, whether it is Tikshna, it is influenced by Kapha, Pitta, or it is influenced by Vata. So you understand the state of the Agni and the transformation process it is causing to the Dhatus. E aí a It gente is vai always the ao cause próximo. and effect. O próximo ponto é entender o Agni. Então, como está esse Agni na pessoa? É um Agni que está fortalecido, é um Agni que está fraco, é um Agni que está sendo influenciado por Vata, um Agni que está sendo influenciado por Kapha. Como está a relação com os dados? Então, a gente busca entender essa causa e efeito. So you put together all these data, how the person looks, how he behaves, he or she behaves, along with how whatever data you have collected, how the digestion works, all these things you put together, then you understand the Prakriti. Aí você junta todas essas informações e aí observa como a pessoa se comporta, como está a aparência da pessoa, como está a digestão da pessoa. Você busca todas essas informações, você vai entender o Prakriti da pessoa. And then the age of the person, Vayaha. And coming to the Anilam Prakriti Vayaha, Sattva. Most important, the state of the mind, whether it is Sattvika, Rajasika, Tamasika, and how that person behaves in a situation. E aí a idade da pessoa você também leva em consideração, e aí você vai observar a mente da pessoa, que é o mais importante. Como está a mente dessa pessoa? Está mais sátrica, está mais rajásica, está mais tamásica? Como a pessoa se comporta nessa situação, como ela reage. Just keeping your observation skills active while the person interacts with you, you will gain a lot of insight into how the person thinks. E aí, observando essa interação, como a pessoa interage com você, você vai conseguir perceber como essa pessoa pensa. Whether the person is showing aggression, whether the person is too withdrawn, like introvert type of person, not willing to share things. So each and every small things you need to understand and analyze, put together to Como understand the mental set. Se é uma pessoa mais agressiva, se é uma pessoa que te responde com mais cuidado, como ela interage com você, como são as reações dela. E você vai observando tudo isso, juntando essas informações. Also see the reaction of the person to examination, to whatever you are explaining to the person. How, for example, you are explaining a difficult procedure to the person, and how the person reacts to that. Whether he is considering doing that, or whether outright opposition is shown. All these small things you need to understand. E aí você também observa como que a pessoa reage quando você está explicando alguma coisa para ela. Então, por exemplo, você vai explicar um procedimento. A pessoa está aparentando uma reatividade àquilo que você está trazendo? A pessoa está aberta para aquilo que você está trazendo? Tudo isso você observa. And along the course of the history taking and interaction, you need to understand what are the habits of the person, satmya, which type of food habits the person have, whether it is harmful for the person, even if harmful, the person become used to it. E aí você precisa entender quais os hábitos dessa pessoa. São hábitos saudáveis, são hábitos que não são saudáveis, mas que a pessoa já se acostumou a eles. So you put all these things together, you will get a very good idea how the mental setup of the person is, how the physical problems are related with the mind or not, whether the physical activities are contributing to the mental problems or mental problems are giving rise to physical things. E aí você junta tudo isso, você vai conseguir entender o que está afetando a pessoa. Se a pessoa está com problemas físicos que estão afetando a mente, ou se são problemas mentais que estão afetando o corpo. So you keep on practicing with each and every person you come in contact, you will keep on improving. Você vai praticando com cada pessoa que você encontra,
segue praticando que você vai melhorando nesse processo. Okay. Thank you very much, sir. Thank you so much. Muito Pessoal, a obrigada. gente vai encerrando a nossa aula por aqui hoje. Então, na quinta-feira a gente se encontra novamente e responde mais perguntas, mais dúvidas que vocês tiverem. Quero agradecer muito a presença e essa aula incrível do Dr. Harish. Agradecer a Sheila também pela tradução e agradecer a todos e todas que estão presentes aqui na aula também. E a gente se vê na quinta-feira. So thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. We're closing now. Thank you so much. It was very nice, the class, very incredible. Thank you Muito so obrigada, much. pessoal. Então tá, pessoal. O Dr. Satish te agradeceu, o Dr. Satish está pedindo desculpas por ter tido que mudar o dia da aula, mas agradeceu Sim. todo mundo também. Thank you, Dr. Satish. Thank you. Então tá, pessoal. Um bom final de semana aí para vocês. Obrigada, muito Bom obrigada, dia. João. Tchau, tchau. Ok, bye bye. Até Tchau, quinta-feira. tchau, gente. Take care. Obrigada. Obrigada. Thank you, sir. Yeah.